Será que estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial? Essa é uma das maiores perguntas do mercado hoje e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Olha, para começar, vamos falar de uns números que são difíceis até de acreditar. A Nvidia, por exemplo, se tornou a primeira empresa da história a valer 5 trilhões de dólares. 5 trilhões. É um número tão, mas tão grande que fica até complicado de imaginar o que isso significa na prática. E não para por aí, não. A OpenAI, a criadora do GPT, ChatGPT, que todo mundo conhece, está avaliada em meio trilhão de dólares. Mas o mais curioso disso tudo é que a empresa projeta um prejuízo enorme para 2025. É isso mesmo, uma avaliação bilionária com previsão de perda. Pega o caso da Palantir, outra gigante da IA. As ações dela estão sendo negociadas a 400 vezes o lucro da empresa. Para ter uma ideia, é como se alguém comprasse um apartamento e precisasse de 400 anos de aluguel só para ter o dinheiro de volta. Pois é essa a conta. Bom, com esses números todos na mesa, a pergunta é inevitável, né? Será que isso é uma bolha? Para tentar entender o que está acontecendo agora, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. A história costuma nos ensinar bastante. Nossa primeira parada é lá no século XVII, na Holanda, durante a famosa mania das tulipas. Chegou num ponto, em 1636, que um único bulbo de uma tulipa rara valia mais que uma mansão em Amsterdã. Pensa só, as pessoas vendiam casas, terras, tudo para investir naquilo. Até que, um dia, o mercado simplesmente parou. Os preços despencaram 90% em uma semana e muita, mas muita gente perdeu tudo. E qual é a grande lição aqui? O problema nunca foi a tulipa. As tulipas existiam, eram bonitas. O problema foi o preço. O valor se desconectou totalmente da realidade. E essa é a chave de toda a bolha. Saltando séculos para frente, a gente chega na bolha das .com. E essa frase do Warren Buffett resume bem a postura dele na época. Prefiro perder uma oportunidade do que perder dinheiro. Enquanto todo mundo mergulhava de cabeça em empresas de internet que não davam lucro nenhum, ele ficou de fora. E, claro, foi muito criticado por isso. Pois é, chamaram ele de dinossauro, de ultrapassado, que não entendia a nova economia. Mas a paciência dele valeu a pena. Quando a bolha estourou em 2000 e trilhões de dólares simplesmente evaporaram, os investimentos dele continuaram sólidos. Foi a prova de que, às vezes, a jogada mais inteligente é não fazer nada. Ok, de volta para hoje. A corrida do ouro da inteligência artificial tá com tudo. Mas a fundação por trás de tudo isso, será que ela é tão forte quanto parece? Vamos dar uma olhada mais de perto em como essa indústria foi construída. Olha, tudo no mundo da IA começa com um chip, um processador superpoderoso. E a cadeia de produção é bem interessante. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, o design, feito por empresas como a Nvidia. Segundo, a fabricação. E aqui o negócio fica concentrado. Quase tudo é feito por uma única empresa, a TSMC. E terceiro, a infraestrutura, que são aqueles data centers enormes construídos pela Microsoft, Amazon e outras gigantes, para colocar esses chips para rodar. E é aqui que a coisa fica delicada. A indústria global de IA depende fundamentalmente dessa única fabricante, a TSMC. E onde ela fica? Em Taiwan, uma ilha que a China reivindica como seu território. Isso cria o que a gente chama de ponto único de falha. É um risco geopolítico imenso que está ali, pairando sobre todo esse mercado. E tem mais uma coisa bem curiosa acontecendo, um tipo de fluxo de dinheiro circular. Pensa bem, gigantes como a Nvidia investem em startups de IA. Essas startups, com o dinheiro que receberam, vão e compram chips. De quem? Da própria Nvidia. É um ciclo que se autoalimenta, sabe? Um ecossistema fechado que parece forte, mas que pode ser bem frágil. Ok, com todo esse contexto, vamos juntar as peças. Quais são os argumentos de quem acredita que sim, estamos numa bolha de IA? Que sinais de alerta estão piscando no painel dos especialistas? A sensação é de déjà vu. Sabe aquela conversa de dessa vez é diferente? Pois é, ela voltou com tudo. Os preços parecem estar perdendo o contato com a realidade dos lucros. Tem aquele medo de ficar de fora, o FOMO, que faz todo mundo investir sem pensar direito. E quem critica é logo taxado de não entender a revolução. Soa familiar, né? E não é só impressão, não. Existem dados. Pega o indicador Buffett, por exemplo. Ele compara o valor total do mercado de ações com a produção econômica de um país, o PIB. E hoje, esse indicador está em mais de 200%.
Isso é mais alto do que no pico da bolha.com e antes da crise de 2008. É um alerta bem grande. Mas claro, toda história tem dois lados. E existem argumentos muito bons para defender que não é uma bolha, que dessa vez as coisas são de fato diferentes. Vamos ver quais são. A grande diferença para a bolha.com é que naquela época a maioria das empresas era só uma ideia, sem lucro. Hoje, quem lidera o boom da IA são gigantes como Nvidia e Microsoft, empresas que dão lucros absurdos. Além disso, a base de usuários de IA já passa de 1 bilhão, muito maior que os 250 milhões de usuários de internet em 2000. E o ritmo de novas empresas abrindo capital na bolsa está bem mais controlado. Então, no fim das contas, é bolha ou não é? Para a gente ter uma perspectiva final sobre isso, talvez a melhor forma seja observar o que dois investidores lendários estão fazendo agora. Primeiro, Michael Burry. Lembra dele? O cara que ficou famoso por prever a crise de 2008. Recentemente, ele postou essa mensagem meio misteriosa, dizendo que, às vezes, a única jogada vencedora é não jogar. Um sinal bem claro de que ele estava vendo uma bolha se formar. Só que, dessa vez, ele decidiu jogar. Foi revelado que o Burry fez uma aposta de milhões de dólares contra as empresas de IA. Basicamente, ele vai ganhar muito dinheiro se esse mercado desabar. E o detalhe, ele está fazendo isso com o próprio dinheiro para não precisar se explicar para investidores caso ele esteja um pouco adiantado, como aconteceu em 2008. Enquanto isso, do outro lado do ringue, a gente tem o Warren Buffett, aquele mesmo, o dinossauro da era.com. E a estratégia dele? Completamente diferente. A empresa dele está sentada numa pilha de 382 bilhões de dólares em caixa. Basicamente, ele está de fora da festa da IA, só esperando pacientemente. Então a gente tem esse cenário incrível, um titã apostando contra a tempestade e o outro esperando ela passar. De um lado, a ousadia do Michael Burry, do outro, a paciência do Warren Buffett. A pergunta que vale trilhões de dólares é: quem está certo? Estamos vendo uma revolução ou apenas a repetição de um erro antigo? O futuro da IA está sendo escrito neste exato momento, e a história, como sempre, está observando. A grande dúvida é se a melhor estratégia é surfar essa onda, apostar contra ela ou simplesmente ficar na areia esperando. Só o tempo vai dizer.